é o gás de Van der Waals. E aí o gás de Van der Waals é um gás que tem um outro comportamento, tem uma outra equação que rege ele, que é até parecida com a de Clapeyron, mas você não faz algumas considerações que você faz agora, né? Para tratar desse gás de uma maneira mais simples, que é o gás ideal, tá? Então aí, um gás de Van der Waals já tem outras variáveis mais complexas. Mas você não vai ver isso no ensino médio. Então aqui a gente só trabalha com gás ideal. Tá legal? Então vamos lá, olha só. Eu preciso partir aí de um princípio que a gente falou na última aula. Então eu vou tentar relembrar ele, tá? Para ver se eu puxo você aí, né? Se eu puxo a tua memória aí, ó. Vamos lá, gases ideais. Lembra que na última aula a gente viu o seguinte, ó. Existem 3 fatores aí, a princípio, 3 fatores que um gás ideal. Pressão, volume e temperatura. E ó, lembrando que essa temperatura ela tem que ser em Kelvin. Obrigatoriamente, ela tem que ser na escala Kelvin. Se você colocar aqui na escala Celsius, vai dar errado. Certo? Bom, então pressão, volume e temperatura são 3 coisas importantes do gás. Se você conhece a pressão, volume e temperatura, você conhece o gás. Tá? E o que a gente sabe? Se eu tenho uma mesma massa de gás, uma mesma quantidade de gás, e eu altero um desses caras, pressão, volume ou temperatura, esquento o gás, ou sei lá, mudo o recipiente dele para ele alterar o volume, enfim. Eu faço alguma coisa com esse gás que está mudando uma daquelas variáveis, automaticamente as outras vão mudar. Eu posso até conseguir manter uma constante, mas a outra vai ter que mudar. Mas o gás ideal, ele tem essa característica. Se você pegar pressão vezes volume dividido pela temperatura, para uma mesma quantidade de gás, isso tem que ser constante. Isso não varia. De maneira que você acaba criando relações então, né? Ah, se a pressão aumenta, pô, aumenta. Então você acaba criando relações de proporção entre essas grandezas. Quando você mexe com uma, você acaba mexendo com a outra. Certo? A regra é P vezes V sobre T tem que dar sempre o mesmo valor, se você tiver uma mesma quantidade de gás. Inclusive, esse conjunto desses valores é o que a gente chama de estado termodinâmico do gás. Então, quando você tem uma certa quantidade de gás, numa determinada pressão, num determinado volume, numa determinada temperatura, aquele gás ali está num estado termodinâmico. Se você mexe com algum desses caras, o gás vai para um novo estado termodinâmico. Certo? Então, aquele conjunto de valores é o que a gente chama de estado termodinâmico. E existe um estado termodinâmico muito famoso, que é a CNTP. Vou botar aqui. O professor de Química trabalha muito com isso. O que é a CNTP? As condições normais de temperatura e pressão, né? Isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, que para cada 1 mol de gás, eu vou falar daqui a pouco do 1 mol, o professor de Química deve falar isso com vocês, mas eu vou comentar, para cada 1 mol que está numa temperatura de 273 Kelvin, cada 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros. Segura rapidinho que tá cortando um pouquinho a hora aqui. Tá cortando? Ei, tá sabendo da novidade?
agora as apostilas impressas e garanta sua aprovação no Enem 2024. Eu sei, é bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse, além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro! Assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Vamos ver se vamos agora com áudio bom. Aí, tu viu como é que eu sou bom nesse joguinho? Não perco uma dessa. Bom, vamos ver se tá bom, né? Vamos ver. Vou voltar aqui um pouquinho, né? Então vamos lá, de novo, pessoal. Estamos falando dos gases ideais. Eu falei com você que esse conjunto de P, V e T, a gente caracteriza isso como um estado termodinâmico do gás. Tá? Então o estado termodinâmico é um conjunto desses valores. P, V e T. Né? Para uma certa massa de gás. E aí é o seguinte, ó, existe um estado termodinâmico que é muito conhecido. Não? Voltamos, Antônio. Voltamos. E aí? Vai acompanhando aí, vê se tá bom, hein? Show? Bom, voltando então, pessoal. Olha lá. Como eu falei, P, V e T, esse conjunto desses valores é o que a gente chama de estado termodinâmico do gás. Então, para uma certa massa de gás, se ele tiver uma pressão, volume e temperatura conhecida, você conhece o estado termodinâmico dele. Existe um estado termodinâmico que é muito conhecido, que é a CNTP, que o professor de Química trabalha muito com você. Para cada mol de gás que está numa pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin, ele ocupa 22,4 litros, certo? E aí eu vou substituir isso ali para ver. Por exemplo, então para 1 mol, o que vai acontecer para 1 mol? Para 1 mol você vai ter a pressão é 1 atm, você tem 1 mol, então o volume é 22,4, se fossem 2 mol seria o dobro, né? 44,8 e assim por diante. Então eu estou botando uma vez 22,4 porque é 1 mol.
dividido pela temperatura, que é 273. Estou substituindo a pressão vezes o volume sobre a temperatura. Isso aqui vai dar 0,082. E se fossem 2 mols? Aí você tem a pressão ATM. Só que se forem 2 mols, o volume vai ser o dobro. Então, o volume vai ser 2 vezes 22,4, porque são 2 mols. Dividido por 273. E, cara, se você dobrou o 22,4, a resposta que você vai obter vai ser o dobro também. Vai ser 2 vezes 0,082. Tá? E se fossem N mols? Ora, pressão é 1 atm, seria N vezes 22,4, porque esse aqui é o volume de cada mol, dividido pela temperatura, que é 273. A resposta que você vai obter é N vezes 0,082. O que eu estou fazendo? Mestre, o que você está fazendo? Cara, eu peguei uma relação que os caras viram experimentalmente. Pô, pega uma certa massa de gás, mede aí a pressão, o volume e a temperatura. Dobra um. Cara, o outro também vai mexer de maneira que esse PVT vai continuar dando a mesma coisa. Mesmo valor. Aí a pergunta é, tá, então isso aqui dá sempre o mesmo valor, mas que valor é esse? O que eu fiz? Peguei um estado termodinâmico conhecido e joguei lá para ver que valor é esse. Já que é uma constante, que constante é essa? Cara, eu tô vendo que tá aparecendo sempre um número aqui, ó, 0,082. Então, se eu generalizar isso aí, olha aqui. 1 atm é a pressão. Esse N vezes 22,4 é o volume. É o volume total, para N mols. 273 é a temperatura. Isso vai ser igual a N vezes 0,082. Esse 0,082 a gente vai chamar de R. O R vale um 0,082 atm litro por mol Kelvin. Se eu mudar o atm para pascal e o litro para metro cúbico, colocar isso aqui nas unidades do sistema internacional, isso também fica aproximadamente 8,3 pascal vezes metro cúbico é joule por mol Kelvin. Mestre, que número é esse? Relaxa, isso aqui é dado para você, pessoal. Isso aqui é chamada de a constante geral dos gases. Isso aqui é fornecido, ninguém precisa decorar isso não. Tá? Isso aqui a questão vai te dar sempre que você precisar. Constante geral dos gases. Tá aí. E ele é esse Rzinho aqui, ó. Ah, então o PVT, que é uma constante, na verdade esse PVT vai ser igual ao número de mols vezes R, onde R é sempre aquele valor. Se eu pegar esse T, então, que está dividindo e passar para cá multiplicando, olha lá. Eu chego na equação de Clapeyron. Mestre, eu vou ter que ficar fazendo essa conta aí, não entendi. Por que você fez isso? Espera aí, não estou entendendo nada. Não, relaxa, olha aqui. Eu só estou te provando da onde veio isso aqui. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, ó, a equação é essa, PV igual a NRT. Não, mas eu estou te mostrando que tem um porém, né? Então eu estou te mostrando, estou deduzindo aqui para você, estamos chegando numa equação, tá? Então eu arrumei um jeito aqui de chegar na equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Agora, esse PV igual a NRT, você vai partir dele já, pô. Você não vai precisar fazer isso aqui não. Eu que fiz para poder chegar nele. Essa é a equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron, gente, é a equação que rege o gás ideal. Ou seja, é a equação que explica o comportamento do gás ideal. A equação de Clapeyron. Então,
Ó, tira um print aí. Tira o print aí. Maravilha. Perfeito. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o número de mols. Vou apagar o lado de cá. E vamos falar um pouquinho sobre o mol. O mol, cara, é aproximadamente, eu sei que essa aproximação aqui é meio grosseira, mas a gente usa essa direto. É aproximadamente 6 vezes 10 a 23 coisas. Tá? Isso é um mol. Como assim? Por exemplo, um mol de laranjas é 6 vezes 10 a 23 laranjas. Da mesma forma que uma dúzia são 12 e uma dezena são 10, um mol é 6 vezes 10 a 23. Tá? Então isso que é um mol. Mol é uma quantidade. Então quando eu falo, eu tenho 1 mol de oxigênio, significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos de oxigênio. Né? Se for um gás oxigênio, a molécula é O2, né? Então eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas daquela. Aquilo ali, esse total dá 1 mol. Eu poderia falar, eu tenho uma dúzia de H2O. Eu tenho uma dezena de H2O. Não, eu tenho 1 mol de H2O. Então eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Isso é o mol, tá? Só que qual é a parada? 1 mol das coisas, a gente tem a massa desse 1 mol das coisas. Então, por exemplo, 1 mol de hidrogênio tem uma massa de 1 grama. A gente chama isso de massa molar. A massa molar do hidrogênio é 1 grama. Ou seja, o hidrogênio tem 1 grama por mol. Então, se eu pegar 1 mol de hidrogênio, 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, e botar na balança, vai indicar 1 grama. Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, isso aqui não é M0 não, é massa molar do oxigênio. Ó, vai indicar 16 gramas. Então a massa molar do oxigênio é 16 gramas. Se eu pegar então uma bolsa e botar 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio dentro dessa bolsa e botar na balança, vai indicar 16 gramas. Isso aqui é tabelado, isso está na tabela periódica. Quando você olha lá o elemento químico lá, ó, você vai lá na tabela periódica, aí você vê o H aqui assim, ó, normalmente esse número está aqui embaixo. Né? Você vê lá o elemento químico, o oxigênio. Aí você vai ver um 16 aqui, ó. Certo? Aquele número ali é a massa molar. É a massa de cada 1 mol. Quantos gramas cada 1 mol daquele elemento possui? Beleza? Então, por exemplo, o H2O. Qual seria a massa molar do H2O? A massa molar do H2O, ora, cada molécula de H2O tem 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Então a massa molar do H2O seria 18 gramas por mol. Então se eu pegar 6 vezes 10 a 23 H2Ozinhos e botar na balança, vai indicar 18 gramas. 1 mol de H2O tem 18 gramas. Beleza? Então, por exemplo, como é que eu acho o número de mols aí? Aqui, vamos supor que eu tenho aqui é álcool, né? Mas vamos supor que é água. Eu tenho 180 gramas de água. Botei na balança. Eu tenho 180 gramas de água. Então, vamos supor, eu tenho uma massa aí, ó, de 180 gramas de água. Tá? Eu sei que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, como é que eu acho aí o número de mols? Simples, ó. O número de mols é você pegar a massa total que você tem e dividir pela massa de cada 1 mol. Tá lá.
Se eu pegar a massa total e dividir pela massa de cada mol, eu vou ter o quê? O número de mols. Perfeito? Então, por exemplo, eu tenho 180 gramas de água, mas cada mol tem uma massa de 18 gramas. Então, 180 gramas dariam 10 mols. Então, aqui, ó, em 180 gramas de água, se fosse outro elemento, outra coisa. 180 gramas de água, eu tenho, então, 10 mols. Beleza? Tá aqui, ó. Essa aqui, então, vai ser a massa da substância. E aí depende quanto você tem. Quanto você tem? Ah, eu tenho 50 gramas. Ah, eu tenho 100 gramas. Ah, eu peguei aqui 200 gramas do gás tal. Então é a massa, o quanto você tem do gás. Esse M é a massa molar. Isso é tabelado. Isso está na tabela periódica, ninguém precisa decorar nada. Isso aqui é a massa molar. Certo? E N vai ser o número de mols. Então, se você dividir a massa total pela massa molar, você tem o número de mols. Show de bola? Show de bola? Maravilha? Beleza. Visto isso, vamos ver como é que a gente aplica, então? Vou apagar o lado de cá que ela já tinha printado. E vamos aplicar aí a equação de Clapeyron. Diretor, bota na questão 2 primeiro, por favor. Que ela é mais tranquila. Depois a gente faz a número 1. Pode botar 2? Show. Olha lá. Nessa questão 2 ele fala assim. Para aumentar a eficiência energética de uma caldeira industrial, pesquisadores realizaram um teste que verificou a expansão volumétrica de uma amostra de gás ideal em função da temperatura. Observe os resultados no gráfico. Admita que o processo de expansão volumétrica ocorre à pressão constante de 8 atm e que a constante universal dos gases ideais é de 0,08. Olha lá, o R. Isso é comum. Alguns vestibulares não pedem para você usar 0,082. Ele aproxima para 0,08. Pô, que é mais maneiro, mais tranquilo. Né? Ao atingir a temperatura máxima, qual é o número de mols da amostra de gás? Bom, qual é a temperatura máxima aqui? Olha lá, dado no gráfico. 600 Kelvin. Ao atingir essa temperatura máxima, qual é o volume que você tem? 1.500 litros. Qual é a pressão? Pô, a pressão é constante, é 8. 8 atm. Quem é o R? 0,08, que você não precisa decorar. A pergunta dele é, qual é o número de mols? Acabou, isso é um gás ideal. Cara, se ele está falando que é um gás ideal, aqui ó, você sempre pode usar isso. Se é um gás ideal, qual é a equação que comanda o gás ideal? Qual é a equação que explica o comportamento de um gás ideal? É essa. PV igual a nRT. É daí que vem aquela musiquinha, né? A musiquinha que eu cantei uns anos anteriores. Eu tô sabendo tudo de gás ideal. Uma vez eu até postei isso aí no meu Instagram uma vez. Há uns anos atrás eu cantei uma música, uma paródia aí, que eu nem lembro mais. A galera vai pedir pra cantar aí, mas eu não lembro. Depois eu vou aprender aí, eu canto aí. Ó, qual é a pressão? A pressão é 8 atm. O volume a gente viu no gráfico. Quando a temperatura atinge a máxima, que é 600, o volume vai para 1.500. Ele quer saber o número de mols. Ó. A constante, 0,08. E a temperatura? 600. Ou seja, volta lá rapidinho. Aqui, ó. Perceba que esse ponto aqui é um estado termodinâmico. Porque nesse ponto aqui eu tenho um certo volume, uma certa temperatura, um certo número de mols, uma certa pressão. Aí eu vou para um outro ponto. Eu tenho um novo volume, uma nova temperatura. Eu estou num outro estado termodinâmico. Então eu tenho uma outra... Eu vou escrever o PV igual a nRT desse outro estado. Por quê? Porque é um novo P, um novo V, um novo T, um novo N. Aí eu vou para um terceiro estado termodinâmico. Então eu tenho novos valores, mas todos esses valores vão se encaixar no PV igual a nRT. PV igual a nRT, a equação de Clapeyron,
de Clapeyron é a equação de estado de um gás ideal. Ou seja, quando o gás ideal tem um conjunto desses valores, esses valores vão se encaixar no PV igual a nRT. Certo? E aí, tá vendo que o R aqui, ó, ATM litro por mol Kelvin, né? Vem pra cá. ATM litro por mol Kelvin, ele me deu esse R. Isso significa que eu tenho que usar o volume em litro, que tá em litro mesmo. Eu tenho que usar a pressão em ATM, foi a pressão que ele me deu mesmo. Eu tenho que usar a temperatura em Kelvin, ele me deu em Kelvin mesmo, e eu vou achar o número de mols. Então, esse R está explicando quais são as unidades dos outros caras. Pressão tem que ser ATM, volume tem que ser em litro, temperatura tem que ser em Kelvin. Já está tudo ali. Certo? Aí, olha aqui. Esse 600, cara, 0,08 vezes 600, multiplicar por 600 é a mesma coisa que multiplicar por 100 e depois por 6. Então, se eu pegar o 100 aqui e multiplicar o 0,08, eu ando duas casas com a vírgula e tiro esses dois zeros. 0,08 vezes 100 dá 8. E aí fica 8 vezes 6. Certo? Só que o 8 daqui eu já vou cortar com o 8 de lá. Ó. Tem um 8 aqui e um 8 aqui. Se eu passar esse 8 para lá dividindo, corta 8 com 8. Então sobrou 1.500 igual a N vezes 6. Que o 8 já morreu. 1.500 é igual a N vezes 6. Se eu passar o 6 para lá, 1.500 dividido por 6 vai dar 250. Então eu tenho 250 mols. Tá aí. Show de bola? Belezinha? Ó, aula passada eu falei contigo do Pivot-Povotot. Lembra do Pivot-Povotot? Que é o seguinte, ó. É a lei geral dos gases. Ó. A lei geral dos gases é essa aqui. PVT final é igual a PVT inicial. Porque PVT é uma constante, né? Então, se você pegar no início, no final, não importa, no meio, P vezes V sobre T tem que dar o mesmo valor. Só que essa lei geral dos gases, ela só vale se você não mexer com o número de mols. Ela só vale para um número de mols constante. Como assim? Só vale o Pivot-Povotot se você não botou gás e nem tirou gás. Você pegou a mesma quantidade de gás e mexeu com o P, V e T, mas não mexeu com o número de mols. Aí ela vale. Mas, ó, cara, esquece o Pivot-Povotot. Na verdade, eu vou te apresentar, agora que a gente viu a equação de Clapeyron, eu vou te apresentar a lei geral dos gases completa. Então, o que é a lei geral dos gases completa? É o seguinte, ó. Eu estou comparando dois estados termodinâmicos. O PVT num estado igual ao PVT no outro, final e inicial. Vamos escrever a equação de Clapeyron para esses estados. Olha aqui. Então o gás está num estado inicial lá, um estado termodinâmico qualquer. Então ele tem uma pressão inicial, um volume inicial, um número de mols inicial e uma temperatura inicial. PV igual a nRT. Aí ele vai para um outro estado termodinâmico. Eu mexo com esses valores, ele vai para um novo estado. Vou escrever a equação de Clapeyron agora do novo estado. Então ele tem uma nova pressão, um novo volume, um novo número de mols e uma nova temperatura. Só que olha aqui, pega o N0 e o T0, passa para lá dividindo. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. P0, V0 sobre N0, T0, isso é igual a R. Isola o R, né? Pega esses dois caras que estão multiplicando, passa para lá dividindo, deixa o R sozinho. Faz a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter P, V, N, T igual a R. Cara, mas o R não é uma constante? Esse R aqui é o mesmo R aqui, pô. Então, se R é igual a isso,
e R é igual a isso, esses caras são iguais. Então, na verdade, cara, olha que maneiro. É tipo Pokémon, mano. A parada evoluiu. O Piviti Povotó evolui para Piviniti Povonotó. Olha lá. Na verdade, essa aqui é a verdadeira Lei Geral dos Gases. Piviti Povotó evolui para Piviniti Povonotó. Bichão grandão. Porque agora você pode mexer com o número de mols. Se você mexer com a pressão, com o volume ou com o número de mols, você vai poder usar. Por que esse caso aqui cai nesse quando o número de mols é constante? Ora, porque se o N, o número de mols final, for igual ao número de mols inicial, corta, né? O número de mols final igual ao número de mols inicial, tipo aqui é 3, mas aqui é 3 também, simplifica 3 com 3. Né? Se você não mexeu com o N, a tua equação cai no Piviti Povotó. Mas o Piviti Povotó é limitado, não é o completão. Não é aquele completão com milho, ervilha, purê de batata. Sabe qual é, diretor? Azeitona e ovo de codorna. Aquele cachorro quente completão que na tua cidade, lá em São Paulo, deve ter gente de São Paulo aqui, né? Come com purê de batata, né? A gente aqui não come purê de batata, não. Mas tudo bem também, se botar a gente come, não tem problema não. Aqui não é costume. Aqui não é o completão. Aqui é aquele cara que fala assim, ah não, quero só salsicha, queijo e batata. E ketchup. Pode mostrar? Não, põe não. Põe não sei o que não, põe não. Esse aqui. Esse aqui é o completão, filho. Porque você vai mexer com o número de mols também. Beleza? O que é isso aqui? Cara, isso aqui é a equação de Clapeyron, que a gente acabou de ver. Só que eu estou escrevendo a equação de Clapeyron de dois estados e igualando. Acabou. É o Piviti Povonotó. Equação de Clapeyron quando você fala de um único estado termodinâmico. Ah, por exemplo, essa questão 2. Quando o gás atinge a temperatura tal, qual vai ser o número de mols dele? Beleza, joga no PVN igual a RT, ó, daquele estado. E aqui, mestre, quando é que eu vou usar essa? Quando ele fala, o gás que estava na temperatura tal, volume tal e não sei o que tal, foi aquecido. E agora ele tem uma nova pressão, um novo não sei o que, um novo volume. Qual vai ser o novo número de mols? Aí você usa isso, Piviti Povonotó. Porque você está igualando dois estados termodinâmicos. Entendeu? Estou falando de um estado termodinâmico só um, PV igual a NRT. Estou falando de dois, estou comparando dois estados, Piviti igual a Povonotó. É isso. Isso é a Lei Geral dos Gases. Show de bola? Belezinha? Vamos fazer a número 1? Bota a número 1 aí, diretor, pra gente fazer, pra acabar. Pra fechar com chave de ouro. Olha lá. Vamos ver. Isso, olha aí essa questão aí. Olha que bonita. Essa aí é a nebulosa Helix. Nebulosa do Anel. Ah, então não é a Helix, não. Aparece. É bonito. Tem uma nebulosa que é parecida com essa aqui, que é conhecida como o olho de Deus. Parece um olho. Né? Nebulosa onde a estrela nasce. Ó. Uma nebulosa planetária é uma nuvem composta de hidrogênio com uma densidade muito baixa. De modo que esse gás pode ser tratado como ideal. Aí esse hidrogênio vai se juntando, até que um hidrogênio se funde no outro. Bah, e começa. Aí vira uma estrela. Né? Nebulosa, isso aqui é... A minha tatuagem aqui é uma tentativa de nebulosa. De modo que esse gás
de 3 vezes 10 elevado a menos 18 quilogramas por